Você já teve aquela sensação de soco no estômago às 5h15 da manhã, enquanto espera o busão debaixo de uma chuva fina e o bafo quente de outras 30 pessoas que estão na mesma desgraça que você? Você olha para o lado, vê o rosto cansado do brasileiro que vai encarar 9 horas de serviço, mais 4 de transporte, para chegar no final do mês e receber um salário mínimo que, depois dos descontos, mal dá para comprar o básico no mercado. Esse sujeito é o herói da narrativa oficial, o trabalhador brasileiro. Mas em 2026 eu tenho uma verdade amarga para lhe dizer. Esse herói está a ser feito de palhaço pelo sistema. Enquanto você está ali a destruir a sua coluna na escala 6x1, existe uma outra camada do Brasil que descobriu que produzir é um péssimo negócio. Existe uma legião de pessoas que, através de um combo estratégico de auxílios estatais, Bolsa Família, BPC, Auxílio Gás e Tarifa Social, consegue acumular uma renda líquida de R$ 3.000 por mês sem precisar de bater um único cartão de ponto. E o pior, se você, no seu esforço de rato honesto, decidir trabalhar mais ou conseguir uma promoção, o sistema castiga-o, retira-lhe os benefícios e deixa-o com menos dinheiro no bolso do que quem ficou em casa a ver o Tigrinho ou a maratonar série. Meu nome é João, eu sou CEO dos Ratos e eu passo as minhas madrugadas a dessecar as entranhas do sistema financeiro brasileiro para entender quem está a ser comido e quem está a sentar-se à mesa. Se você ainda acredita que a CLT é o seu porto seguro ou que o governo é o seu pai bondoso, prepare-se. Hoje eu vou mostrar-lhe a matemática da humilhação. Vou mostrar-lhe como o Brasil de 2026 transformou o suor em prejuízo e a acomodação em lucro. Fique até o final, porque eu vou expor o Plano Joãozinho, a estratégia informal que está fazendo famílias ganharem R$ 7.000 por mês livres de impostos, enquanto você financia as férias deles com o seu desconto de INSS. Se quer parar de ser o burro de carga e começar a entender o jogo, inscreva-se no canal agora. O teatro vai começar e o ingresso custa a sua zona de conforto. A matemática da humilhação. R$ 1.500 na CLT versus R$ 3.000 no sofá. Em 2026, um salário mínimo brasileiro gira em torno de R$ 1.600 brutos. Se você é um trabalhador formal, o seu salário líquido, após os descontos obrigatórios de INSS e o Vale Transporte que nunca cobre tudo, cai para cerca de R$ 1.450. Desse valor, você ainda precisa de subtrair o custo de alimentação fora de casa, a manutenção do uniforme e, principalmente, o seu tempo. Se você gasta 44 horas semanais a trabalhar e mais 20 horas no trânsito, a sua hora de vida está a ser vendida por migalhas. Agora olhe para o estrategista do CadÚnico. Em 2026, uma família com 3 filhos e um idoso ou deficiente em casa consegue acumular o Bolsa Família, com todos os adicionais por criança, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é um salário mínimo integral, o Auxílio Gás e a Tarifa Social de Energia. No total, esse núcleo familiar recebe do governo algo entre R$ 2.800 e R$ 3.200 líquidos, sem descontos, sem gasto com transporte, sem chefe a gritar no ouvido. Aqui entra a perversidade. Para o sistema, você, que ganha R$ 1.500 a trabalhar na escala 6x1, é considerado rico demais para receber qualquer ajuda, mas é pobre demais para ter uma vida digna. Você é o financiador da festa alheia. Você paga o preço cheio na conta de luz para que o vizinho que não trabalha tenha 65% de desconto. Você paga o preço cheio no botijão de gás para que o outro receba o valor de volta no Pix. Em 2026, a classe média baixa brasileira é a única classe que não tem direito a nada, exceto ao direito de trabalhar para sustentar a base da pirâmide e o topo da elite estatal. O rato inteligente percebeu que se ele for honesto de acordo com as regras da CLT, ele morre de fome. O sistema força o brasileiro a ser invisível para ser lucrativo. O Plano Joãozinho. Como faturar R$ 7.000 sem bater cartão? O Joãozinho não é um vilão. Ele é apenas um rato que aprendeu a roer as cordas certas. O Joãozinho mora numa casa do Minha Casa Minha Vida, pela qual ele paga uma prestação simbólica de R$ 80, ou nem paga se tiver entrado nas faixas de isenção total de 2026. A esposa do Joãozinho está inscrita no Bolsa Família como mãe solo, apesar de viverem juntos.
Eles somam R$ 2.400 em auxílios mensais. Mas aqui está o pulo do gato. O Joãozinho não fica parado. Ele trabalha, mas ele trabalha na informalidade total. Ele faz fretes, ele conserta ar-condicionado, ele vende marmitas ou opera no mercado de bets e jogos de azar informais. Ele fatura mais R$ 4.500 por mês no Por Fora, via Pix em contas de laranjas ou dinheiro vivo. No final do mês, a família do Joãozinho tem R$ 7.000 limpos no bolso. Compare o Joãozinho com o Ricardo, que é o gerente de uma loja de sapatos, ganha R$ 5.000 brutos, tem carteira assinada, paga imposto de renda, paga aluguel de mercado, paga escola para os filhos e não tem direito a nenhuma tarifa social. No final das contas, o Ricardo tem menos poder de compra do que o Joãozinho. O Joãozinho viaja, o Joãozinho troca de telemóvel, o Joãozinho vive a vida boa de 2026. O sistema brasileiro criou um teto de vidro para a evolução. Se você tentar subir o primeiro degrau da formalidade, o governo empurra-o de volta para baixo, tirando-lhe todos os benefícios. O incentivo não é ao crescimento, o incentivo é a fraude institucionalizada e a invisibilidade fiscal. 13 estados onde ser pobre é mais lucrativo do que trabalhar. Se você acha que o caso do Joãozinho é isolado, você não viu o mapa da dependência de 2026. Existem hoje 13 estados no Brasil onde o número de beneficiários de auxílios estatais é maior do que o número de trabalhadores com carteira assinada. Estados como Bahia, Maranhão, Pará e Piauí lideram esse ranking da estagnação. Nestas regiões, o governo não é um regulador. O governo é o único empregador indireto. Nestes estados formou-se um curral eleitoral financeiro. Se um político fala em revisar cadastros ou incentivar a indústria, o povo entra em pânico. A economia local gira em torno do dia do depósito do benefício. O dono do mercado, o dono da farmácia e o agiota local esperam pelo calendário do Bolsa Família para verem a cor do dinheiro. Isso cria uma âncora econômica gigantesca. Por que é que um jovem no interior do Maranhão vai se esforçar para estudar ou buscar um emprego formal se o teto de renda que ele consegue sem fazer nada já é superior ao que o comércio local pode pagar? Estamos criando um exército de 94 milhões de dependentes. Quase metade da população brasileira vive de alguma esmola estatal em 2026. Não existem 100 milhões de brasileiros incapazes. O que existe é um sistema que tornou o trabalho caro e a dignidade proibida. O custo de um funcionário para uma empresa no Brasil é o dobro do seu salário. Para um patrão pagar 2.000 a você, ele gasta 4.000. Desse valor, o governo fica com uma fatia imensa e você fica com o resto. É óbvio que o sistema empurra o patrão para o informal e o empregado para o auxílio. A conta não fecha e quem paga a diferença é o burro de carga que ainda acredita na santidade do FGTS. Agora vamos falar da podridão moral que as redes sociais expuseram em 2026. Você já ouviu falar da diva do CRAS? É um fenômeno que explodiu no TikTok e no Instagram. São influenciadoras com centenas de milhares de seguidores que ostentam viagens para o exterior, procedimentos estéticos de última geração e, em casos reais denunciados recentemente, conduzem um Jeep Compass ou uma RAM de R$300 mil. E qual é o segredo do sucesso? Elas ainda recebem o Bolsa Família. Essas pessoas tornaram-se mestres em burlar a fiscalização. Elas usam a autodeclaração do CadÚnico como uma licença para roubar de quem realmente passa fome. O papel aceita tudo. Elas dizem que moram sozinhas, que não têm renda, enquanto faturam fortunas com publicidade de casas de apostas e o famoso tigrinho. O governo, em vez de cruzar dados de redes sociais e movimentações bancárias de alto valor, prefere continuar a distribuir dinheiro a esmo para manter os índices de pobreza artificialmente baixos para a propaganda oficial. Existe uma romantização do assistencialismo. Criadores de conteúdo fazem vídeos ensinando como não ser cortado do auxílio ou que roupa usar para ir à entrevista no CRAS para parecer pobre. É a estética da miséria usada por quem tem conta bancária de elite. Enquanto isso, o trabalhador que rala 6x1 e não consegue trocar o pneu do seu carro popular vê essas cenas e sente-se um idiota. E ele está certo.
No Brasil de 2026, quem segue as regras é o otário que financia a esperteza do farsante. O sistema não é falho, ele é cúmplice da malandragem, porque a malandragem vota com o estômago, não com a cabeça. O governo brasileiro, em 2026, segue à risca o provérbio invertido. Ele dá o peixe, geralmente estragado e pago com o seu imposto, mas proíbe você de aprender a pescar. O assistencialismo no Brasil não é uma ponte para a saída da pobreza, é uma corrente no pé. O governo precisa que você continue pobre para que ele continue a ter um propósito. Se você enriquecer, se você investir, se você se tornar independente, você para de precisar do Estado. E um rato que não precisa do Estado é um rato que o Estado não consegue controlar. Desmascaremos o mito do tudo grátis. O Bolsa Família e o BPC custam aos cofres públicos mais de 500 bilhões de reais por ano. De onde vem esse dinheiro? Do vácuo? Não. Esse dinheiro sai do preço do arroz, do feijão, da gasolina e da conta de luz. O governo tira R$1.000 de você via inflação e impostos sobre consumo e devolve 600 como se fosse um milagre da multiplicação. É a maior operação de lavagem cerebral econômica da história. Compare com o pobre de um país sério. O trabalhador de base nos Estados Unidos ou na Europa tem casa, tem carro e tem poder de compra. Por quê? Porque o Estado não toma metade do salário dele para sustentar uma máquina burocrática ineficiente e uma massa de dependentes profissionais. No Brasil, ser adulto é ser dependente do seguro-desemprego, do FGTS e do abono salarial. Somos treinados desde a escola para esperar que o pai governo resolva os nossos problemas. O resultado é uma nação de mendigos de luxo, que tem um iPhone na mão, mas não tem saneamento básico na porta de sua casa. O auxílio é a droga que o governo distribui para garantir que você não perceba que a sua liberdade foi vendida em troca de uma cesta básica mensal. Se você acha que o cenário de auxílios desenfreados não lhe afeta, deixe-me apresentar-lhe a conta que vai chegar em breve, o colapso inflacionário de 2026. O governo não produz riqueza, ele apenas redistribui o que tira de quem produz. Quando você tem 100 milhões de pessoas a receber sem produzir nada e apenas 40 milhões a carregar o piano, a produtividade do país despenca. Para pagar essa conta sem fundo, o governo faz o que todo governo populista faz: imprime dinheiro ou aumenta a dívida pública. Isso gera inflação. O café que custava R$15 agora custa R$50. O seu salário mínimo de R$1.600 compra hoje o que 800 compravam há 3 anos. O governo aumenta o auxílio para compensar a inflação, o que gera mais inflação, num ciclo de autodestruição econômica. O INSS é a maior pirâmide financeira do mundo. Existem cada vez menos jovens trabalhando formalmente para sustentar cada vez mais idosos e beneficiários de BPC. A matemática não tem ideologia. Essa pirâmide vai desabar e, quando isso acontecer, não haverá Pix que salve a sua fome. A solução que o governo ignora é simples, mas eleitoralmente suicida: cruzamento real de dados bancários, fim da autodeclaração e a troca do dinheiro vivo por vouchers de capacitação e emprego. Mas por que é que eles fariam isso? Um povo capacitado e empregado é um povo exigente. Um povo dependente é um povo dócil. O sistema prefere pagar para você não evoluir do que arriscar perder o controle da sua vida. A ignorância é lucrativa para quem está no poder, e o seu suor na escala 6x1 é o óleo que lubrifica essa engrenagem de miséria. Conclusão: você é o burro de carga ou o rato que entendeu o jogo? Chegamos ao final da nossa autópsia do sistema brasileiro. A conclusão é amarga. O Brasil transformou a produtividade num pecado e a malandragem numa estratégia de sobrevivência. Se você continua a acordar cedo para trabalhar na escala 6x1, sem investir um único real, sem buscar uma renda extra informal e acreditando que a sua aposentadoria está garantida, você é o burro de carga que está a carregar o país nas costas enquanto os passageiros riem da sua cara. Nada é de graça. Se você recebe algo sem trabalhar, alguém está trabalhando sem receber. E em 2026, esse alguém é você,
que está a assistir a este vídeo e a ver o seu poder de compra ser triturado para sustentar as férias eternas de quem aprendeu a burlar o sistema, ou a influencer do CRAS que posta foto de biquíni paga com o seu imposto. O auxílio não é uma mão estendida, é uma corrente no seu pé. O governo não quer que você seja rico, ele quer que você seja grato por não morrer de fome enquanto ele lhe rouba o futuro. A pergunta que eu lhe deixo é: até quando você vai aceitar ser o combustível dessa máquina? O rato inteligente sai da formalidade que o escraviza e busca a liberdade onde o Estado não consegue pôr a mão. Ou você aprende a roer as grades da gaiola, ou vai passar o resto da vida a reclamar do preço do feijão enquanto financia o jipe de quem lhe chama de cidadão. Se você chegou até aqui, parabéns! Você acaba de despertar para a realidade nua e crua do Brasil de 2026. Você não é mais um zumbi da escala 6x1. Você agora é um rato com consciência. E um rato com consciência é a maior ameaça que o sistema pode enfrentar. Para eu saber quem são os verdadeiros sobreviventes que ficaram até o final desta aula de realismo econômico, eu criei a nossa frase secreta de hoje. É uma combinação que resume perfeitamente a ironia do nosso país. Escreve aqui embaixo nos comentários: marmita com Bolsa Família. Quem olhar os comentários não vai entender nada, vai achar que é uma nova receita ou uma piada de mau gosto. Mas nós saberemos. Saberemos que você entendeu que o seu esforço diário, a marmita, está sendo devorada pela política de dependência que nos mantém pobres, o Bolsa Família. Deixa o teu like, inscreve-te no canal CEO dos Ratos e partilha este vídeo com aquele teu colega de trabalho que ainda acha que o governo vai salvá-lo. Acorda o maior número de pessoas possível antes que a luz se apague.